Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro novo aqui do canal que chama Tinderela na Gringa. Mas Priscila, o que é esse Tinderela na Gringa? É um quadro que vai trazer toda semana a história de brasileiros que decidiram se arriscar em relacionamentos multiculturais ou que simplesmente acharam um mozão aí morando fora. Então se você tá embarcando pro au pair ou se você simplesmente é uma pessoa curiosa, você precisa se inscrever nesse canal porque tem cada história babadeira que, olha, essa temporada promete. Então sem muitas delongas, quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer, mas vocês podem me chamar de Jenny. E cá estou eu de novo no canal da Priscila. Eu fiz um vídeo uns meses atrás, eu acho, falando sobre como é ser menor de idade nos Estados Unidos. E hoje eu tô aqui de volta pra fazer parte desse quadro que é o Tinderela na Gringa. E eu acho que esse quadro vai ser sensacional, porque todo mundo ama saber as histórias de Tinder das au pair nesse país, não é mesmo? E hoje, não poderia ser diferente, eu vim compartilhar com vocês a minha vida no Tinder, a minha vida tinderiana neste país e todos os meus dates e toda a minha vida amorosa neste país, meu Deus, não é mesmo? E é isso, eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. É óbvio que eu conversei com um monte de cara, mas eu não encontrei todos, né, porque eu tenho muita preguiça de conhecer gente, então eu só saía mesmo com os caras se eu sentisse que valia a pena, que valeria a pena sair com eles, se eu sentisse que eles têm um papo legal. Então eu acho que depois de uma semana, mais ou menos, que eu terminei o meu relacionamento, eu tive um date com um italiano, ele tinha uns 24 anos. Assim, ele era bem legal, a gente tinha uma conversa legal e aí a gente marcou de ir num cinema. A gente foi no cinema. Só uma dica aqui, antes de eu contar tudo. Gente, sempre encontrem o cara no local ou em um outro lugar que não seja a sua casa. Não passem o seu endereço, especialmente se for da host family, pra um cara que você conhece assim na internet. Pra ninguém, na real. Eu encontrava os caras na CVS, eles me buscavam lá na farmácia e depois a gente seguia de lá. Eu nunca passava meu endereço pra ninguém, muito menos se eu não conhecia eles antes. Eu sempre tive muito medo de depois ser perseguida ou de fazer alguma coisa contra a minha host family. Então, assim, melhor prevenir do que remediar. É o ditadozinho. Então, ele me buscou na CVS, a gente foi pro cinema, pro lugar onde a gente assistiu um filme. Lá era um lugar todo bonitinho, assim, fofinho e tal, tinha uns bancos pra sentar, uma praça, várias lojas. Então a gente ficou conversando durante umas 2 horas, conversando sobre a vida, se conhecendo, e eu senti meio que uma ligação com ele, foi bem legal. Depois a gente foi direto pro cinema, sentamos lá, ficamos esperando, e nesse tempo que o filme não começava, ele começou a me beijar, finalmente. E assim, no início, o beijo, vamos lá. No início ele não usava língua, mas aí ele viu que eu usava, então ele começou a usar e foi assim, ok. Foi um beijo ok, foi um beijo legal. Não foi terrível como todo mundo fala que americano beija, mas também não foi dos melhores. Então a gente assistiu o filme, foi muito legal e tal, assistiu um filme de graça. Depois disso, a gente foi embora. Ele me deixou na esquina da minha casa, tipo na rua da minha casa, eu não passei o endereço, e depois ele foi embora. Depois disso, depois de uns dias, ele foi pra Itália, então a gente não pôde se ver e a gente ficou conversando umas 3 semanas. E assim, o cara tava muito emocionado, muito emocionado. Eu não queria ter relacionamento com ninguém, porque eu tinha acabado de sair de um namoro. Eu só queria um casinho mais sério, assim. Só que o cara já tava falando que me amava, me chamando de namorada, sendo que a gente saiu uma vez. Americano é muito emocionado. Ele era italiano, mas vivia nos Estados Unidos, então é americano, foda-se. Então assim, ele era muito emocionado e eu dei um pé na bunda dele, porque... Ai, não, gente, eu não queria namorar, eu tinha acabado de terminar meu relacionamento, tipo, não rola, sabe? Não tava no clima. Ai, gente, e antes que eu me esqueça, o primeiro date com aquele cara foi muito legal e tudo mais, mas o ponto negativo foi que a gente chegou lá às 5 horas da tarde, a gente não comeu nada, eu não tinha comido nada, porque eu achei que a gente ia jantar, comer um lanche, sei lá, qualquer coisa. E a gente saiu de lá 11 da noite, eu tava assim, quase desmaiando de fome, e ele não comprou nada pra gente comer. Eu até compraria, mas quando eu percebi que ele não ia querer comer nada, já tava tudo fechado, porque a gente saiu do cinema 10 horas da noite. Então assim, ele me deixou com fome e eu queria morrer. Então esse foi um ponto bem negativo nesse date. O segundo date foi um americano de 23 anos e esse, assim, a gente conversou umas 2 semanas antes de se encontrar. A gente se encontrou no Dave & Buster's, que é um lugar assim, tipo uns jogos de fliperama e aquelas coisas todas. E foi muito divertido. Eu tava super com vergonha porque eu sou muito tímida, eu realmente sou. Então ele fez a maior parte dos jogos lá e eu não jogava nada e ele ficava implorando pra eu jogar. E eu com vergonha. Aí eu joguei alguns, enfim, e a
a gente, no final, ele pegou um Funko Pop. Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Ele me deu esse Funko Pop do Deadpool. Eu escolhi, mas ele me deu. Enfim, foi a melhor parte do date. E depois do Dave & Buster's, a gente foi pra um Starbucks, um lugar super fofo que tinha lá perto. A gente sentou lá, ficamos conversando. E eu percebia que ele queria me beijar, que ele queria chegar mais perto, mas eu não ia tomar iniciativa, então eu fiquei só aguardando. E depois de um tempo ele veio e me deu uns selinhos. Assim, ficou me dando selinho o tempo inteiro. Mas tudo bem, devagar, né? Vamos devagar. E assim, o papo dele era ótimo. Eu quase me apaixonei por ele. Eu meio que me apaixonei, porque eu sofri por ele. Mas vamos lá, vamos continuar a história. Aí, depois do Starbucks, a gente foi embora. A gente passou, tipo, umas 4 ou 5 horas no total juntos. E foi muito divertido. Eu cheguei em casa apaixonadinha. Você me deixou apaixonadinha. Chegamos na minha casa, fiquei super... que maravilha! E depois a gente conversou mais a semana inteira. E era super legal, porque a gente se adicionou no Snapchat e ele mandava Snapchat zoado, assim, o dia inteiro, fazendo careta e tudo que eu gosto. E no meio do trabalho, e eu mandava, e ele mandava, e lá. E ele tinha 2 irmãozinhos pequenos, que eram da mesma idade das meninas que eu cuidava na minha host family. Então a gente ficava compartilhando, assim, sobre as crianças e tal, o que eles estavam fazendo, mandando foto. E a gente ficou nessa por umas 3 ou 4 semanas. Só que aí eu comecei a perceber que ele tava meio que me enrolando, ele não queria marcar outro date comigo, e eu queria muito. Aí a gente marcou um final de semana umas 2 semanas depois, e no final, um dia antes, ele desmarcou, ele falou que tinha que cuidar dos irmãos dele, que os pais dele iam viajar. E eu falei, tá bom. Já achei meio estranho aí, né? Aí eu vi no Snapchat que ele tava, tipo, super se divertindo com os irmãos e os pais dele estavam lá. Então ele mentiu pra mim, ele mentiu. Aí já fiquei meio broxa, né? E fiquei muito triste, gente. Fiquei mal, tipo assim, chorei de verdade por causa dele. Foi muito triste. Eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, olha, você vai ficar me enrolando? Fala na minha cara se você não quer nada. Eu não tô aqui pra brincadeira, tá ligado? Me fala se você quer me ver de novo ou não quer. Eu vou super entender, tá tudo bem. E daí tudo que ele falou foi, I'm sorry. Ok, I'm sorry. Tá bom, me desculpa. Aí eu parei de falar com ele, simples assim. Só que eu tava com aquela dor de cotovelo, né? E daí eu tinha a impressão de que tinha outra mina na jogada, sabe? Eu tinha aquele sentimento, aquele sexto sentido. Ele nunca me deu motivo nenhum. Eu só sabia que ele tinha uma ex, que ele tinha terminado recentemente, mas ele nunca me deu motivo nenhum pra pensar que tinha outra mina na jogada. Mas eu continuava pensando que, tipo, tendo esse sentimento, sabe? E aí, depois de um mês de tudo isso, a gente nem tava se falando mais, mas todo dia ele me mandava algum Snapchat e eu mandava algum Snapchat, tipo, pra provocar, sabe? Ai, postava snap de lingerie, não sei o que, toda sexy, né? Pra provocar ele, e ele respondia os snaps, mandava outros, mas eu nunca conversava mesmo com ele. Aí teve um dia que ele tava bêbado, porque toda sexta-feira ele enchia a cara no porão da casa dele, que no caso ele morava com os pais. Ele ficou me mandando Snapchat e eu perguntei pra ele, me fala uma coisa, você parou de falar comigo e ficou desinteressado porque você tem outra pessoa na sua vida? Aí ele falou, é porque eu e a minha ex estamos conversando e a gente tá pensando em voltar, não sei o que lá. Eu sabia. A gente sabe de tudo, gente. Não adianta. Quando o nosso sexto sentido, sétimo, oitavo, nono sentido fala, escutem, porque a gente tá sempre certo. Mulher sabe tudo. Foi isso, né, gente? Desencanei, parti pra outra. Mas nesse meio tempo todo eu também tava falando com outros caras e tal, mas fiquei meio broxa de sair com outros, porque, né? Eu tinha gostado desse, mas tudo bem. O meu terceiro date foi um cara que, assim, eu conversava com ele há muito tempo. Conversava com ele há meses já. Mas a gente nunca tinha saído. Só que eu tinha a impressão de que ele era, assim, um ogro, sabe? Grosso. Não queria nada, realmente. Só ficava me chamando pra ir pro apartamento dele ou pra umas festas com ele e os amigos. Mas eu não ia porque eu era menor de idade, né? Mas enfim. Daí, teve um dia que eu tava sem fazer nada. Ele falou, vem aqui pra casa, a gente come alguma coisa, não sei o que lá. Cheguei lá, minhas filhas. Ele nem me ofereceu uma água, eu tava suando que nem uma vagabunda. Aí chegamos lá, ele trancou a porta do quarto e dali, né? Nem preciso explicar. Aí assim que acabou, ele abriu a porta e falou, vou chamar um Uber pra você. Eu não tinha nem me vestido, ele não tinha nem respirado do que tinha acontecido ali, entendeu? Aí ele chamou um Uber e eu fui embora. E foi isso. Depois ele ficava me chamando pra voltar lá na casa dele, mas eu tava tipo, nada. Não. Enfim, foi
terrível, foi a pior experiência que eu tive aqui de date, porque aquilo lá nem foi um date, né? Mas tudo bem. E aí o meu quarto date foi um americano de 23 anos. Gente, na verdade eu não sei qual foi pior, esse ou o último que eu falei, porque assim, esse cara chegou atrasado, a gente foi no cinema, o mesmo cinema que eu fui com o italiano primeiro. A gente foi no cinema, ele chegou atrasado, ele chegou muito chapado de maconha, mas assim, muito chapado de maconha. Aí no cinema, ele meio que dormiu, eu acho que ele pegou no sono. Mas eu nem me importei tanto, porque ele que pagou o ingresso, então eu assisti Aladdin de graça. Então eu fiquei feliz, porque eu já queria mesmo. Ele meio que dormiu no filme, não prestou muita atenção. E durante o rolê inteiro, ele não me tocou. Tipo assim, ele não tocou a minha mão. Eu não senti o contato físico da pele com ele. E ele era muito gatinho, o estilo que eu gosto. Porém, tava chapadaço de maconha, né? Então assim, não rolou um papo, não rolou nada. E depois que acabou o filme, a gente sentou no carro. Eu sentei no carro, aquela marola de maconha, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiquei chapada só de sentir aquele cheiro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que ele tava atrasado porque ele tava fumando um monte de... Enfim, ele me deixou na esquina de casa, como sempre. Eu dei um ghost nesse menino que, gente, o rolê inteiro ele não me tocou, ele não me beijou, não me deu um selinho, nada, um abraço, nada. A gente chegou lá, ele pagou o cinema, sentamos, assistimos, fomos embora. Foi isso. Então, assim, dei um ghost nele e durante uns 2 meses ele me mandava mensagem pedindo pra sair comigo e eu só ignorava, porque eu não sou obrigada, não é mesmo? E aí, meus amigos, chegou o meu 5º date, que foi com o meu atual companheiro, não é mesmo? E eu vou contar tudinho pra vocês a nossa história. Vamos lá. No, I don't want that part. Girl, you want to relax? Bom, a gente se conheceu no Hinge, que, como eu disse, é o meu aplicativo favorito. E eu demorei 1 semana pra aceitar ele no Hinge. Ele tinha dado like em mim. E eu fiquei pensando se eu ia dar like de volta nele. Por quê? Somente por um motivo que eu fiquei na dúvida. Porque ele tinha uma foto montando um camelo. Eu como carne, eu não sou vegana, não me entendam mal. Mas eu não concordo com exploração animal pra atração turística. Exploração animal nenhum. Mas especialmente quando colocam um animal pra ser atração turística. Então eu fiquei, tipo, muito mal. Fiquei pensando, pô, mas será que vale a pena? Porque ele tá montando um camelo e eu... Qual vai ser a próxima? Ele vai me chamar pra ir no Sea World? Eu não vou. Então, tipo, eu fiquei meio na dúvida, mas daí eu decidi aceitar e dar like nele de volta, porque as respostas dele nas perguntas que tinham lá batiam muito, tipo, ele é nerdão do jeito que eu gosto e ele gosta de viajar, ele quer viajar o mundo e é algo que eu quero também. Assim que eu dei like, tipo, no minuto que eu dei like, ele já me respondeu. E ele respondeu uma coisa em português, que eu não lembro o que era direito. Mas aí eu corrigi pra ele, porque eu tava meio errado, mas eu entendi o que ele quis dizer. E daí, a partir daí a gente começou a conversar. Aí, ele foi pra Porto Rico e eu fui pra Orlando. Então a gente não conseguiu se encontrar. A gente ficou conversando umas 2, 3 semanas. Umas 3 semanas até a gente conseguir se encontrar. A gente marcou um date, né? A gente ia pra um restaurante italiano e tudo mais. Só que ele morava em Connecticut. Ele mora em Connecticut. E eu tava morando em Boston, Massachusetts. Ele tava a 1h30 de mim. Então já parecia impossível pra mim. Mas eu falei, tá bom, vamos tentar. Vamos tentar. Aí, meus amigos, no dia que ele tava indo, eu já tava toda pronta. A Rafa e o Marcos estavam lá em casa, meus amigos. Eu tava pronta e eu fiquei tipo meio, ai gente, eu não quero ir. E eles falando, vai Jenny, vai, tenta, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Aí fiquei toda pronta e o bonito me atrasando, e atrasou 10 minutos e 20, e 30. E aí ele me falou que o pneu dele estourou no meio da rodovia. O pneu estourou no meio do caminho. E daí não deu pra ele ir, né? Fiquei puta, mas não era culpa dele. Só que eu fiquei pensando, poxa, mas ele não conseguiu vir, tá demorando pra caralho pra gente poder se ver. Eu acho que talvez não seja pra ser. Não está escrito nas estrelas, não seja o destino, não é pra ser. E eu falei isso com ele, ele ficou tipo meio, não, do que você tá falando? Não, vamos se ver sim, eu tô indo aí terça-feira. Isso era num sábado. Aí na terça-feira ele foi e a gente não teve um date propriamente dito, né? Ele me buscou na CVS, como todo mundo. E a gente foi direto pra um hotel, novamente. Não preciso explicar o que aconteceu, né, meus amigos? Mas aí a gente foi pro hotel e lá, tipo, eu senti uma conexão surreal.
A gente deitou na cama depois de um tempo e ficamos lá conversando por horas e eu não queria ir embora. E ele me abraçava assim, a gente tava junto na cama e eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora e ter que trabalhar e ter que viver a realidade da au pair sofrida. Mas aconteceu, né? A gente teve que ir embora e a gente continuou conversando. Ele, assim, na primeira semana depois do nosso primeiro encontro, ele foi e falou que me amava em... Como é que é aquela língua Latin? Eu esqueci o nome daquele país. Enfim, ele falou numa outra língua lá que ele conhecia. E ele falou, não traduz isso. Não traduz isso. Mas é óbvio que eu não sou otária. Eu fui lá e traduzi, né, gente? E tava falando eu te amo nessa língua. E aí eu já fiquei, eita porra. Americano emocionado de novo, assim, não tá, né? Mas enfim, né, a gente continuou se vendo e tal, e conversando. A gente se via uma vez por semana. Daí, numa brincadeira, eu tava brincando com ele. Eu chamei ele pra ir pro Brasil comigo em outubro. A gente se conheceu no dia 10 de setembro. Lá pelo dia 20 de setembro, eu chamei ele pra ir pro Brasil comigo numa zoeira, porque eu ia pro Brasil em outubro. Eu chamei e ele falou, tá bom. E aí já era tarde, né, galera? Eu chamei, ele falou, tá bom, comprou as passagens, tava feita a merda. Não tinha o que fazer. Ele vai conhecer a minha família com um mês que a gente tá saindo. E ali naquele momento eu não considerava a gente namorado e tal. Ele fala que considerava a partir do dia que a gente se viu a primeira vez. Mas eu não considerava a gente namorado, porque, né, tem que ter um sentimento pra ser namorado. E ele nem pede em namoro, simplesmente chega assim e fala, tamo namorando. Não é assim que funciona, né? Mas enfim, a gente foi pro Brasil. E quando a gente foi pro Brasil foi quando eu percebi que eu queria ele pra vida inteira, que eu gostava muito dele, que eu queria amar ele, que eu queria ficar com ele. E foi aí que eu aceitei que a gente namorava mesmo, porque ele já tinha conhecido a minha família e tudo mais, né? Fizemos uma viagem internacional junto. E a partir daí foi só alegria, a gente namorou, tudo mais. Agora falta 2 meses pro meu intercâmbio acabar e eu estou noiva. Ai, deixa eu arrumar um anel. Eu tô noiva. A gente vai casar daqui a 1 mês. E é isso, onde a vida me trouxe, onde o Tinder me trouxe, o Hinge, o Cupid. Gente, eu não consigo explicar, eu não consigo transmitir em palavras o quão feliz eu sou por ter ele na minha vida, por ter conhecido ele, por ter ouvido os conselhos da Rafa e do Marcos falando pra eu aceitar sim ele, sair com ele. E assim, eu só tenho a agradecer. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele agora. E é isso. Só sucesso! Eu vou casar, meu Deus! E eu queria apresentar ele pra vocês, então só um minutinho. Esse é o meu noivo! Oi, tudo bem? Are you happy? Sim. Muito bonito. Are we gonna get married? We are. It's gonna be so amazing. Enfim, é isso. Esse é o meu noivo que o Hinge me trouxe. Então, o quadro do canal é Tinderela na Gringa, mas pra mim foi Hingerela, né? Porque foi o Hinge que funcionou. Então é isso, gente. Não desistam de encontrar o seu príncipe encantado, tá bom? Porque eu encontrei o meu. I love you. Te amo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam lá no meu canal, que vai estar aqui no link da descrição. Me sigam no Instagram, que eu tô sempre compartilhando tudo sobre a nossa vida juntos. E é isso, um beijo. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar, compartilhar. Ajude a Priscila Sanches a bater seus 100 mil inscritos aí até o final de 2020. E uma forma que eu encontrei aí de tentar ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas foi colocar uma meta de 2.000 likes pra soltar a próxima história. E fora isso, se você quiser participar desse quadro, é só mandar um e-mail nesse endereço que tá aparecendo na tela com um assunto "Quero participar do Tinderela na Gringa", que eu vou te responder explicando como que funciona, o que você precisa fazer pra vir aqui contar a sua história. No mais, vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!